Minhas amigas, eu tinha dito que ia fazer uma receita aqui de nhoque para a gente comer, para aproveitar, porque amanhã é sexta-feira, que era para aproveitar, que ia fazer com carne moída, mas depois ainda tenho ali um bocadinho de macarrão que eu fiz ontem e pronto, não vou estar a fazer só para gravar, assim eu faço no sábado ou no domingo, mais acrescentado. E depois eu gravo para vocês, tá bom? Mas não ia deixar de gravar uma receitinha para vocês. Vocês sabem, para quem me segue há muito tempo no canal, eu fiz cavacas aqui há uns 3 ou 4 anos atrás. Acho que foi, ou mais, talvez. Mas eu não tinha aí um forno bonzinho. Um forno bonzinho, eu digo um forno assim de elétrico, que tenha assim mais potência, que fizesse por baixo e por cima, sabe? Uma coisinha mais a modos. Eu fiz, só que não ficou muito bom. E então, eu, como gosto muito de cavacas, eu então vou fazer esta receitinha. Eu tenho aqui 10 ovos. Esses ovos são lares. Tenho aqui 250 ml de óleo, 500 ml de farinha de trigo sem fermento, uma colherinha de chá, eu tenho aqui uma de sopa, mas isso é mais ou menos de chá de sal, eu estou utilizando o sal fino, e tenho aqui a raspa de limão. Depois o glacê por cima eu mostro a vocês, tá bom? Vamos então misturar isto tudo aqui na batedeira, na minha batedeira antiga. E depois a gente deixa bater aí uns 10 minutos, 15 minutos, mais ou menos. Pronto, eu vou adicionar aqui os ovos, o óleo, a farinha, isto tudo que está aqui. E vamos bater bastante tempo. Tenho ali já as formas em cima de fogão, que vou-las depois untá-las. Aqui tem a spray, daquele spray é muito melhor, mais rápido, olha, spray de manteiga ou spray de óleo também, que já se vende. Mas eu não tenho agora em casa. Que é essas formazinhas assim. Vou-las pincelar com manteiga, com papelinho, rápido. E depois eu mostro a vocês. Mas um alerta, preciso ter o fogão, o forno já pré-aquecido. Ou seja, antes da gente fazer aqui a receita, a gente deixa o forno já aceso. Temos tudo junto, agora vamos deixar bater. Eu já bati durante 15 minutos. Agora eu vou meter aqui dentro, que eu já tive um tanto com manteiga. O forno já está aceso. Agora vamos ver quantas vai dar. Eu já fiz o meu glacê aqui. Eu pus sumo de limão. Fui pondo a olho, sabem? Isto foi o restinho de açúcar confeiteiro que eu tenha. O que é que eu posso ter aqui? Mais ou menos uns 150 ml. Por aí. Talvez. E depois eu juntei o sumo de limão, fui mexendo. Não convém pôr tudo de uma vez, porque o açúcar, o glacê, como se diz, eu gosto que ele fique assim mais para o espesso, mais assim para o drém. Se ele ficar muito líquido, depois ele custa muito a ficar esbranquiçado, sabem? Se ficar muito líquido, ele custa a ficar esbranquiçado seco. Vai demorar muito mais tempo. Assim ele fica mais seco, mais rápido. Minhas amigas, as minhas cavacas ficaram prontas. Acabei agora mesmo de adicionar o glacê. Já está começando a ficar durinho. Vocês estão a ver aqui, ó. Elas ficaram assim, bonitas. Agora só falta provar. Ó, estão a ver? Estou muito orgulhosa de mim própria. Porque eu já estava para fazer isso há muito tempo. Só que bati aquele sentimento por dentro. Será que vai ficar bom? Será que vai dar certo? Mas para a próxima não é. Ainda vou fazer. Talvez fique melhor. Mas elas estão sequinhas
E eu vou provar aqui uma e depois eu digo a vocês. Até já. Aqui uma. Vamos comer. Eu gosto muito de cavacas. Adoro. Muito bom. Muito gostoso. Gosto muito. A cavaca não leva açúcar por dentro, leva aquele glacê por fora, mas o gostinho é muito bom. Muito bom. O chazinho, minhas amigas, está muito a ferver, está mesmo muito quente. Está mesmo a ferver. Isso é chazinho de cedreira. Agora eu vou acabar de comer aqui a minha cavaca. Minhas amigas, espero que vocês tenham gostado. Bom apetite para todos e até já. Então, minhas amigas, agora bora lá aqui para o nosso evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. Bora lá ver o que é que nós temos esta palavra. Dia 19, quinta-feira, 8h05 da manhã. A leitura está em Lucas 9, versículo do 22 ao 25. E diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: Se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar todo o mundo, se perde a si mesmo, esse faz dano a si próprio. Agora vamos para o resumo, para nós compreendermos um pouco melhor a leitura. E diz assim: Senhor, agradeço-te este tempo favorável de conversão, que uma vez mais colocas à minha disposição para melhor te amar e servir, sofrer, ser rejeitado, tomar a cruz, a passar por caminhos de morte que me são desagradáveis e incompreensíveis. O Espírito Santo fortaleça a minha fé, revigore as minhas forças e me inspire o caminho da entrega, sem resistências à tua vontade, ao que te for necessário, disponível para a tua missão de compaixão pela humanidade. Ou seja, aqui a gente sabe que estamos a viver no tempo de conversão, no tempo que entrou ontem, que é o tempo de silêncio,
de introspeção, de realmente vermos por nós próprios os nossos erros, o que nós temos feito, se nós temos sido boas pessoas para os outros, se nós temos sido boas pessoas para nós, porque ser boas para nós não é dar tudo o que a gente quer, mas sem disponibilizar tempo do nosso tempo para coisas como ler a palavra, ouvir e escutar e espalhar a palavra, sabem? Porque aqui fala assim, este tempo nós temos que ter conversão. Uma vez mais, a gente colocas à minha disposição para melhor te amar e servir. Ou seja, é um tempo em que a gente sofre, somos rejeitados, tomar a cruz é passar por caminhos de morte que me são desagradáveis e incompreensíveis. Ou seja, podemos passar alguns obstáculos da nossa vida, em que é uma cruz, um sofrimento, aquele sofrimento todos os dias, aquela apegantação, aquela moinha que a gente tem sempre na nossa cabeça, da nossa vida, de tanta coisa, de dívidas, de incompreensão de certas pessoas, de enredos, de sei lá, muita coisa que acontece, doenças, sei lá, coisas de papéis, de leis, de muita coisa que acontece, não é? Trabalhos, enfim. Nós às vezes não queremos sofrer. Às vezes até a pessoa tem uma boa vida e ainda assim reclama, sabe? E isto é um momento não de reclamação, mas um momento de para dentro, sabem? É um momento de a gente se converter, de a gente se calar, de a gente sofrer em silêncio, sabem? Ter um dia após dia, tentar compreender o porquê daquilo que está a acontecer na nossa vida, o porquê das coisas estarem a acontecer, porque, minhas amigas, uma coisa é a gente ter a nossa vida com consequências daquilo que a gente faz, porque todos nós temos coisas que a gente faz na vida, já fez, que a gente agora está pagando, por aquilo que a gente falou e por aquilo que a gente fez, todos nós estamos no mesmo barco, sabem? Mas também há as batalhas espirituais, que a gente também tem que padecer, tem que passar. Mas com fé em Deus, que Deus ajuda-nos a ultrapassar essas batalhas espirituais e nós temos que chegar a Deus. É quando começa a falhar coisas em casa. Uma coisa varia ali, outra coisa varia acolá, assim, assado, sabem? Que a gente começa a ver realmente que aquilo não é normal, sabem? E já tive bastantes coisas dessas assim, a nível de eletrodomésticos e tudo. Vocês sabem que a gente falava aqui, muitas vezes as pessoas não compreendiam, pensavam que a gente estava a pedir, mas é batalha espiritual. E todos nós temos coisas que varia do nada, sabe? E às vezes temos dores no corpo, sabem? Temos muitas dores no joelho, dores assim, dores assado. E isto não é dores fisiológicas. Às vezes é dores de certas coisas que a gente tem que se livrar. Como é que a gente se livra? Rezando, orando, tirando tempo para Deus, falando com Deus, fazendo coisas boas para nós e para os outros, sabem? Não complicar a vida dos outros, ser pessoas mais compreensíveis, se deixar para nós servir os outros, deixar a gente com tempo para Jesus usar-nos para outras pessoas, sabem? Porque aqui o Espírito Santo fortalece a nossa fé. Se a gente disser a Ele, o Espírito Santo fortalece a minha fé, revigora as minhas forças e me inspira no caminho de entrega, sabe? Entrega aos outros, entrega de tempo, entrega de palavra, servir ao próximo, sabem? Servir. Há várias formas
Várias formas que vocês podem, neste tempo de quaresma, servir aos outros. De diferentes formas. Fica aí ao critério de cada bem. Sabem? Aqui depois diz assim, agora a caminho da entrega, sem resistências à tua vontade e ao que te for necessário, disponível para a tua missão de compaixão pela humanidade. Ou seja, nós temos que ter tempo para sermos servos para os outros, ou seja, nós temos que ter também compaixão pela humanidade, pelas pessoas todas que existem ao pé de nós, mais afastado, pelo mundo inteiro. Temos que ser pessoas com compaixão, pessoas que se metem na pele dos outros. Epá, eu não posso falar, aquela família está passando aquilo, a gente não sabe o que está ali por trás. Minhas amigas, quantas pessoas, e vocês sabem que é assim, quantas pessoas fazem que são casais perfeitos, famílias perfeitas, a gente por trás não sabe o que é que se passa ali dentro. Há pessoas que gostam de manter as aparências assim, há pessoas que são mesmo assim, felizes, sabem, dão-se muito bem com todos dentro de casa, mas a gente sabe que há famílias que não se dão assim tão bem, sabe? E ali falta o quê? Compreensão, compaixão, perdão, orgulho, sabem? Inveja, até nas próprias famílias existe, sabem? Por isso, minhas amigas, nós temos que ser um pouco como Jesus quer. A gente não tem que ser um pouco, a gente tem que ser totalmente doados àquilo que Deus quer que a gente faça, sabem? Porque a gente não pode mandar, a gente não pode dizer assim, não, aqui manda assim, não, a gente não manda nada. A gente não manda nada. Uma coisa é alguém vir dizer assim, oh, tu tens que fazer isso e tu dizes assim, não, que manda sou eu. Isto é uma coisa, um fato. Outra coisa é a gente dizer a Jesus, não, que manda sou eu. Não, a gente não manda nada. A gente não manda nada. A gente temos que ser pessoas, sabe, com muita compaixão pela vida dos outros. Temos que ser pessoas que, ao sermos chamadas todos os dias, a gente tenha aquela vontade de se entregar, porque Jesus não obriga ninguém a se entregar. Sabem, minhas amigas, Jesus não manda ninguém, Jesus não obriga, não, tens que ajudar aquele, se não acontece disso, não. Jesus não é vingativo, Jesus não é nada disso. Agora, o que acontece nas nossas vidas, o que está acontecendo no mundo, é as pessoas em si, o veneno que as pessoas têm, aquela ganância, aquela invejosidade, aquele orgulho, aquelas repisas, ai, eu tenho que ter porque a minha filha, ou meu filho, ou meu sobrinho, ou meu pai, ou minha mulher tem que ter porque aquele tem, porque aquela tem. Sabe, fazer essas coisas de repisa, venenos, pessoas que são muito enganadoras, traição, adultério. A gente tem que ter muito cuidado nesse tempo agora, sabem? A gente tem que ter muito cuidado. Temos que se entregar à conversão, sabem? Principalmente também certos vícios, certas coisas, deixar aí um tempo. Olha, ainda ontem à noite eu vi uma rapariga, que ela é brasileira, ela tem Instagram, e ela própria disse que durante esses 40 dias que ia seguir à Páscoa, que ia se ausentar do Instagram, ou seja, não ia mais para aquela rede social durante esses 40 dias. Portanto, minhas amigas, são jejuns que se faz com aquilo que a gente mais gosta, por uma boa causa, pela saúde da família, ou de si, ou de alguém próximo. Fazer jejum daquilo que a gente mais gosta é um sacrifício que a gente faz para o Senhor. Sabem, minhas amigas, nós todos deveríamos fazer um pouco, mas lá está, cada um é que sabe. É tempo de fazer esmolas, é tempo de doar algumas coisas aos outros, é tempo de ajudar, é tempo de fazer muita coisa, sabem? Mas cada um é que sabe o que é que tem no coração, não é? Que é assim mesmo.
Agora vamos ver a palavra do dia. Diz assim: procurar alegria em toda a parte e ir deixando alegria por todo o lado. Porque se a procuras, não há de ser só para tu a gozares, mas para a repartires pelos que te rodeiam, pelos que convivem contigo. Tanto a alegria como a tristeza são contagiosas, mas há maneiras de as tornar ainda mais contagiosas, ou seja, se a gente está feliz, vamos compartilhar com os outros a nossa felicidade, não é? E tanto a tristeza como a alegria é nítido, vê-se nas caras dos outros, não é? E os dos outros, se a pessoa está feliz ou se está triste. Mas como Deus disse, como estamos em tempo de jejuns de várias formas, não mostrar-se aos outros que estão em jejuns. Para a gente não dizer, para as pessoas não dizerem, ai, coitadinhas, não. Vamos se mostrar felizes, sabem? Para que aquele, pelo jejum que estejas a fazer, realmente dar certo. Enfim, para as pessoas não ter dó, a gente tem que ser sinceros. A pessoa, se tiver de ajudar, ajuda porque quer ajudar, porque sente um toque no seu coração em que tem que ajudar. E isto está tudo nas mãos de Deus. Meus amigas, vamos então aqui agradecer ao Senhor por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor, que nos dás. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, livra-nos de todo o mal, cobre com o teu manto, medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratamentos que se façam, pós-cirurgia, antes da cirurgia, qualquer instituição que esteja aí também, que o Senhor cubra com o seu manto, trabalhos, viagens, transportes, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que estão desanimadas, pessoas que se sentem muito confusas, Senhor, à espera que realmente o Espírito Santo as chame. É bom que as pessoas também sentam esse chamamento para que as pessoas se dedicam a ser cordiais e umas com as outras, ter compaixão como o Senhor tem. Muita compaixão e muita misericórdia por nós, assim seja recíproco de nós todos também para com os outros. Vamos ter também este tempo de conversão que, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda do Senhor. Amém. Bem, minhas amigas, temos que pedir sempre pelos outros também. Sempre, nunca ser só pela nossa família e por nós, mas também pelas pessoas todas que estão aqui no canal, que estão aqui a precisar realmente de muitas orações. Vamos continuar sempre com muitas orações por todas as pessoas que estão aqui no canal, por nós todos, sabem? Nós todos precisamos de muita compreensão de Deus e muita oração de uns pelos outros, para que realmente a gente consiga levar a vida um dia de cada vez, não é? Que é mesmo assim. Minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje. Da minha parte, uma boa quinta-feira para todos, muita saúde e até amanhã, se Deus quiser.